O Pará que faz história te leva a conhecer capítulos importantes da nossa formação, da nossa cultura. Viajamos por vários municípios que escondem verdadeiras riquezas a céu aberto. Te convido a viajar com a gente por esse livro de história. Ah, se esses rios falassem, hein? Iam contar tanto do nosso passado. Mas sabe o que a gente fez? A gente atravessou até Cotijuba e Mosqueiro para desvendar vários capítulos da nossa história. Oi pessoal, tudo bom? Júlio tá aí e eu quero te convidar a fazer um roteiro diferente nessas férias. Além das paisagens lindas do nosso estado, existem lugares e relíquias que passam despercebidos aos nossos olhos. E através dessa série, O Pará que faz história, a gente vai embarcar num túnel do tempo atrás de nossas raízes. E o primeiro lugar é aqui, na bucólica Ilha de Mosqueiro. Vem comigo! Além do romantismo da ilha, o que mais encanta em Mosqueiro são os chalés. As charmosas heranças europeias trazem uma história de glamour. Os chalés do Mosqueiro têm uma importância muito grande para a história da ilha e também para a história da cidade de Belém, pois representam a chamada Belle Époque, a época áurea da borracha. Muitos desses chalés foram construídos pelos estrangeiros que estavam em Belém no final do século XIX e início do século XX e que descobriram a ilha como um lugar paradisíaco. Da Ilha de Mosqueiro para a Ilha de Cotijuba, logo na entrada de um paraíso de praias rústicas, a gente encontra esse museu a céu aberto. O Educandário Nogueira de Farias foi construído em 1936 para abrigar os menores infratores de um estado em crise social e financeira. Na época da ditadura militar, o local virou prisão política e Cotijuba passou a ser chamada de a Ilha do Inferno. Pelo fato de vir ex-presidiários, por vir prisioneiros políticos, pelas informações que nós tivemos, eles vinham ser torturados aqui para que pudessem revelar aquilo que eles tinham como objetivo. A Cotijuba que faz história é um lugar de praias incríveis, mas o acesso a elas é difícil, viu? Para isso a gente tem que pegar essa motorrete, mistura de moto com charrete. A praia mais famosa é a Vai Quem Quer e pela dificuldade da viagem a gente descobre que ela é chamada assim. Mas toda essa aventura para chegar às praias é a essência da ilha. A mais completa tradução de paraíso é encontrada aqui, em Cotijuba. Você já ouviu falar na cabanagem, né? Aquela principal revolução aqui do nosso estado? Então, viajamos por Cametá, Barcarena e aqui por Belém mesmo para mostrar resquícios dessa era. É mais um capítulo do Pará que faz história. Chegamos em Cametá. Essa cidade foi marcada pela história da Revolução da Cabanagem. A gente está aqui na Praça da Cultura, onde tem esse painel Resistência à Cabanagem. O mais engraçado é que, apesar de Cametá ter sido marcada pela resistência ao movimento cabano, foi aqui que tudo começou. Eu te convido para conhecer um pouco dessa história e da cidade, que respira cultura, arquitetura, música e, claro, é cheia de praias para a gente aproveitar esse verão. Quando a gente conhece a cabanagem e vê os dois lados da moeda, a gente percebe que, como o cametense sempre foi politizado, nós lutamos a favor do povo contra uma situação
que já não era possível suportar mais. E quando esse movimento perde o sentido, perde o seu ideal, bom, é melhor abandonar o movimento. E foi o que Cametá fez. A partir daí, nos tornamos contra esse movimento, pela legalidade, e Cametá se torna a cidade invicta e mais importante na vida social, política e econômica do Estado, até então. A 5 minutos do centro da cidade, a gente chega aqui na Praia da Aldeia, a praia mais frequentada aqui em Cametá, mas tem muitas outras opções para fazer a festa do veranista que vem para cá. O município de Barcarena começou aqui na Vila de São Francisco Xavier. Só na década de 60 é que ele mudou para o atual endereço. Mas a vila mantém um dos ícones da história da cabanagem, que são os restos mortais do cônego Batista Campos, que estão aqui dentro dessa igreja. Vamos lá? A história da cabanagem é uma coisa bem curiosa para essa vila, porque o cônego Batista Campos, que é um dos mártires do movimento cabano, ele acabou em fuga, vindo se refugiar aqui num riacho próximo daqui, perseguido pelas forças do governo, acabou falecendo lá e não podia ser sepultado em Belém. Acabou que os restos mortais dele vieram sendo sepultados aqui. Eu acredito que com o movimento cabano e a Vila dos Cabanos, que é um elemento simbólico dessa data, que marca os 150 anos do movimento cabano, aqui a vila ganha essa demarcação com essa nomenclatura e ruas que são o nome dos revolucionários cabanos. Aqui em Barcarena ainda é um movimento a ser descoberto. O movimento cabano tomou o poder em janeiro de 1835. Até agosto do mesmo ano, 3 governadores assumiram o estado. O terceiro deles, indicado pela coroa portuguesa, e traiu o movimento cabano, o que incitou uma nova revolução, uma nova revolta. Capitaneados pelo jovem Eduardo Angeli, de apenas 19 anos, saiu daqui de Barcarena uma das marchas de tomada a Belém. Eduardo veio a ser o novo governador do estado. Belém é uma das cidades mais marcadas pela cabanagem. E aqui no centro da cidade, no Complexo Feliz Lusitânia, a gente encontra pegadas da Revolução por todos os lados. Belém foi o centro da cabanagem, que foi uma revolução amazônica. Não aconteceu só aqui, né, mas aconteceu principalmente aqui. Aqui foi o palco principal da Guerra Civil entre 1835 e 1840. Aqui, por exemplo, esse palácio, ele foi um elemento fundamental da luta cabana, porque foi daqui que os cabanos, eles governaram a cidade e a província naquela época também. O cenário da cabanagem basicamente foi aqui, o palácio, a praça, o hoje Largo da Sé, a Praça Frei Caetano Brandão, a Praça do Carmo, que hoje chamamos de Praça do Carmo, foi um local importantíssimo ali, o hoje Colégio de Santo Antônio, né? Todos esses lugares aqui foram palcos de eventos muito sérios da cabanagem e muitas vezes sanguinolentos. E a gente convida vocês a conhecer esses espaços públicos aqui também, conhecer um pouquinho também da história da cabanagem. Você sabia que o Pará oferece muito mais histórias e riquezas religiosas do que você imagina? No Pará que faz história de hoje, você vai conferir de que forma os jesuítas influenciaram na nossa formação e na nossa cultura. Viajamos por Bragança e por Salvaterra para desvendar mais este capítulo da nossa história. A gente segue descobrindo o nosso Pará que faz história. Dessa vez a nossa viagem começa aqui de Bragança, pegando carona na rota da catequização dos jesuítas durante a colonização da Amazônia. O centro aqui de Bragança é cheio de heranças desse período colonial e a gente vai te contar curiosidades que muitas vezes passam despercebidas.
A maior herança dos jesuítas é essa daqui, a Igreja de São Benedito de Bragança, que foi construída no século XVIII e abriga aqui dentro vestígios barrocos. A Igreja de São Benedito, localizada no centro de Bragança, ela tem fortes traços da herança jesuítica. Primeiro porque foi construída entre 1720 e 1760 por índios e por jesuítas, para ser a matriz do Rosário. Seu aspecto principal, além da volumetria do prédio, a organização da nave central está no aspecto pictográfico, nas organizações do altar, a forma onde está tudo muito bem localizado. Essa ideia de alto e baixo também vem dessas igrejas jesuítas. Eles conviveram ali com esse processo de consolidar a presença católica na região bragantina, nessa cidade, e também depois saírem daqui expulsos pelas ordens de Portugal. Essa igreja hoje é o ponto focal da culminância dos festejos em torno do culto a São Benedito em Bragança. E distante cerca de 40 minutos do centro de Bragança, a gente chega em Ajuruteua, com as suas belezas naturais. A praia também é uma das preferidas dos banhistas nesse nosso verão paraense. Mas já que a gente está aqui, peraí. Agora sim, vamos curtir a praia? As marcas da catequização dos jesuítas pela Amazônia são intensas, principalmente aqui no Marajó. A gente está agora em Salvaterra, mais precisamente na Vila de Joanes, onde as ruínas da antiga igreja se misturam às belas paisagens naturais. Paisagens essas, inclusive, que, segundo contam, emocionaram tanto os jesuítas quando eles chegaram por aqui, que eles só conseguiam exclamar "Salve Terra!". A gente aqui concorda com essa reação. A Vila de Monsaraz guarda um tesouro da época dos jesuítas praticamente a 7 chaves. A igreja está tão bem preservada que a gente até se pergunta se o tempo realmente passou. Essa igreja de Monsaraz, ela tem aproximadamente entre 350 e 370 anos e até hoje a gente mantém ela preservada. Ela é toda construída em barro e pedra. A gente cuida da parte que tem que ser cuidada, que são as imagens que chegaram na época da inauguração. A gente aqui sabe mesmo a responsabilidade de cuidar de todas essas imagens. Tem alguma curiosidade daqui, alguma coisa inusitada assim que já aconteceu, que o senhor viu? Olha, eu não cheguei a ver, né? Mas houve relatos que o senhor morto, ele veio para uma visita, né? Na época da inauguração da igreja. E daí, quando vieram buscá-lo, a comunidade já não deixou ele sair. Aí, segundo, dizem que houve um conflito, houve uma batalha. E certamente eu acho que Monsaraz ganhou a batalha, porque ele continua aí até hoje, né? Acho que gente. É aqui da Praia Grande que a gente se despede. Foi um prazer conhecer e compartilhar contigo todas as maravilhas que a gente encontrou pelo caminho. Agora é hora de curtir o verão. Bora, gente!